gente vai ficar sabendo aí das nossas futuras novidades. Esse curso foi muito idealizado, foi todo mundo, né? Muitas pessoas sempre pediram para a gente fazer o curso de personalidades homeopáticas, principalmente porque algumas pessoas que são de outras escolas que acompanhavam o nosso trabalho, eles gostavam da nossa forma de olhar para o medicamento, olhar para as pessoas, as características, e muitas pessoas pediam para reforçar mesmo, né? Por não ter um curso só de personalidade, de medicamentos homeopáticos. Então, esse curso, na verdade, foi idealizado pelos alunos. Então, eu acolhi esse pedido, né? E fiz esse curso aqui, tá? O formato dele deixa eu só colocar aqui. O formato desse curso, eu decidi fazer em mensal, né? Então, é um curso que vai, em um ano de curso, porque assim mais pessoas conseguem acompanhar, né? Por ser um valor mais acessível. E também no momento que não quiser mais, falar, não quero mais ver personalidade, já sei disso, aí não precisa mais assinar. Então, é no formato de assinatura. E eu também, né, queria muito fazer essa primeira aula aqui para me apresentar, para passar como que é o meu olhar dentro da homeopatia, aprimorando, né, esse olhar junto com entretenimento principalmente, então filmes, seriados, músicas, e quem acompanha um pouquinho aí do nosso trabalho lá no Instagram do homeopatia.cursosonline, vocês conseguem ver, acompanhar a gente e ver que há um tempo, né, eu já estava fazendo uma introdução aí, colocando as músicas relacionadas à homeopatia, e eu percebi que muitas pessoas começaram a se interessar, né, de estar sabendo e fazendo essa análise que a gente consegue fazer, né, esse olhar diferenciado que também ajuda muito na escolha do medicamento homeopático. Então, muitas vezes, quando, né, a gente no início não tem um repertório, não tem muito, vai ajudar alguém, né? Tá em algum lugar distante, quer ajudar alguém, mas está sem material ali, né? Imagina num lugar sem internet, sem material nenhum, e você quer ajudar muito uma pessoa, a gente recorre à nossa mente, né? Então, o que a gente tem de conhecimento perante aquele medicamento? Então, com algumas associações que nós fazemos, eu e o professor Francisco, dos medicamentos, a gente consegue com que vocês, a partir que a pessoa chegue, ou a pessoa ou o animal, né, chegue naquele momento para a gente consiga assimilar, a partir de alguns indícios, um possível medicamento, né? E aí eu vou falar um pouquinho de biotipologia. Por que que eu falo possível medicamento? Porque a gente não fecha diagnóstico somente analisando a constituição. Na verdade, um diagnóstico homeopático a gente consegue através de mais análises, né? O constitucional, o físico, o temperamento, enfim, a gente vai dar uma passada disso antes de entrar mesmo no curso, porque é extremamente importante vocês terem esse olhar antes de entrar numa análise de medicamento homeopático, tá? Então, eu espero que gostem da aula. Hoje a aula introdutória, ela vai ser um pouquinho maior, porque tem essa parte da biotipologia,
e depois a gente vai entrar aí num primeiro medicamento homeopático, que vai começar realmente essa análise aí da medicação. Mas sejam todos bem-vindos novamente, quem entrou agora. Essa aula vai ficar gravada para o pessoal que está lá no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar um tempo, né, para vocês ali, uns 2 dias para vocês assistirem, depois vai estar disponível para quem é assinante do curso. Então, quem vai assinar, vai estar o curso, vai estar essa aula gravada, vai ter o material, que é o e-book, casos clínicos e também artigos científicos relacionados à homeopatia. Então, a gente vai fazer mesmo destrinchar a homeopatia, né? Vai pegar uma homeopatia por semana e vai fazer todas as análises dela ali, né? O que a gente tiver de entendimento, a gente vai passar para vocês conseguirem captar realmente esse entendimento aí do que o medicamento homeopático, aquela personalidade, ela passa para a gente naquele momento que ela chega, que a gente encontra uma personalidade, né? E é claro, a partir de algumas análises que eu vou mostrar aqui também para vocês. Tudo bem, pessoal? Eu vou deixar para perguntas no final, porque é bastante gente, senão a gente não consegue falar com todo mundo aqui, né? Então, eu vou começar já. Eu peço só que vocês fiquem com o áudio desligado. Eu vou dar a parte primeiro de biotipologia e depois eu vou entrar efetivamente aí na matéria médica, tá? Preciso que vocês falem se vocês estão vendo a minha tela. Ainda não. Ainda não? A vozinha da Zarlete? Ainda não. Não. A voz dos meus alunos eu conheço. Agora estão? Agora sim, agora sim. Joia. Então, a gente vai começar efetivamente a primeira aula do curso, desvendando os segredos das personalidades homeopáticas. Então, nós vamos ver um pouquinho de biotipologia homeopática. Então, o que significa biotipologia homeopática? O conceito é o segundo Maffei, que hereditariedade, o que é o significado de hereditariedade, né? O que é hereditário? Para a gente entender os conceitos um pouquinho e chegar no que nós vamos estudar. É a transmissão dos caracteres morfológicos e funcionais dos seres vivos aos seus descendentes, através do plasma germinativo. Constitui a pedra fundamental de todas as manifestações normais e anormais, morfológica, funcionais dos seres vivos. Abrange a constituição, predisposição, refratariedade e metabolismo. Então, hereditariedade, eu acredito que é uma das palavras que a gente mais conheça aqui, né? O que é hereditário, o que nós costumamos falar, essa doença hereditária, essa doença eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu pai, né? Eu trago dos meus avós.
essa manifestação, essa característica hereditária. Então, a gente tem muito esse conceito de hereditariedade, do que nós trazemos da nossa família, dos nossos genes, dos ancestrais, tá? Genótipo. Então, o que é o genótipo? É o patrimônio hereditário constituído pela totalidade dos seus genes. Então, são as informações colhidas que eu trago no meu DNA, tá? Isso é da biologia, né? Então, eu trago no meu DNA informações de quem? Do meu pai e da minha mãe. E esses, por consequente, trazem de quem? Dos pais deles, dos meus avós. Então, a gente vai trazendo as características do genotipo lá de trás, né? Principalmente do que vem representando do pai e da mãe. O fenótipo é o aspecto aparente do indivíduo, animal ou vegetal, em relação aos caracteres morfológicos e funcionais. Então, fenótipo é o que vocês veem aqui, ó. Por exemplo, a Flávia, a gente vai ver figuras lá na frente bem representativas do que é o fenótipo, a função de como eu me apresento aqui agora, né? Meu cabelo, a minha pele, qual é a cor dos meus olhos. Então, o que eu vim trazendo da minha família que fez essa constituição minha, que me colocou assim, dessa forma. E a constituição é o conjunto dos caracteres anatômicos e funcionais de um indivíduo a partir de um momento dado de sua vida. Então, significa o quê? A gente vai ver uns exemplos bem interessantes lá, inclusive de atores, né, que todos nós conhecemos, que essa constituição, o que a Flávia é hoje, por exemplo, eu sou nesse momento agora de 2021. A minha constituição é agora, né? Deste momento. Se eu pegar uma foto de 10 anos atrás, eu estava loira com cabelo comprido, né? Mais magrinha, loira, o cabelo comprido, com a pele mais jovem, né? 10 anos mais jovem. Então, era a minha constituição. Essa constituição, ela é minha em um momento da minha vida, agora, neste momento da minha vida. Isso é importante vocês entenderem para a gente pegar o conceito lá na frente do que a gente vai estudar, tá? O termo fenótipo serviria para atribuir características morfológicas, fisiológicas, ou mesmo relacionadas ao comportamento do ser vivo estudado. Essa característica nem sempre seria visível e expressa externamente, podendo ser fatores como tipo de sangue ou características bioquímicas próprias daquele indivíduo. Exemplos comuns para se compreender o que seria o fenótipo são a cor da pele e olhos, a textura de uma fruta, o tipo sanguíneo de uma pessoa, formato dos olhos, tipo de cabelo, etc. Então, essas características são o fenótipo. Entretanto, o fenótipo não é uma característica que permanece inalterada no ser vivo, sendo que essa se modifica através da interação entre o ambiente e suas características genéticas. Assim, temos hoje mulheres que nascem com cabelos pretos e, com auxílio de tinturas artificiais, modificam seu fenótipo, passando a ostentar cabelos loiros. Contudo, quando o cabelo cresce, a raiz do cabelo permanece preta, como expressa por sua natureza genética. Então, eu coloquei esse exemplo aqui dessa mulher de cabelo azul, né? Que é o fenótipo dela de agora. Ela pode modificar, ela pode colocar lente de contato, modificar o cabelo, né? Fazer um bronzeamento artificial. E tudo isso faz parte do fenótipo dela. Mas quando começa a descolorir, tira a lente, o cabelo começa a crescer, ela começa a mostrar essa identificação que vem dos genes,
que ela traz da família dela de origem, que seria a natureza genética dela. Já o genótipo, essa característica genética que permite que o cabelo cresça com sua coloração original, inalterada, mesmo após sucessivas tinturas, é conhecida como genótipo. O termo genótipo se refere ao conjunto formado pelos genes de um indivíduo que não são modificados naturalmente. Logo, os genes que formam a pessoa procedem de seus pais e esses determinam o seu genótipo. Então, quem determinou a cor do meu cabelo, que hoje é uma cor natural, foi o meu pai e minha mãe, né? É mais parecido com um do que do outro, mas eles que determinaram essa característica genotípica que eu tenho, né? Então, qualquer outra transformação que eu faça, eu vou estar transformando o meu fenótipo. Mas o gene, o que eu trago mesmo, é essa cor da pele, é a cor dos meus olhos, é a cor do cabelo, é o meu tipo sanguíneo. Então, tudo isso faz parte do que nós somos hoje, que nós trazemos dessa família de origem. Desta forma, temos uma relação direta entre o genótipo e o fenótipo, sendo que o genótipo é quem determina o fenótipo de uma pessoa, por exemplo. Assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o fenótipo pode ser alterado temporariamente, sem determinar a alteração no genótipo. Então, significa o quê? Que se eu a vida inteira, né? Vamos supor que minha cor do cabelo natural é essa, castanho claro, mas a minha vida inteira eu tingi o cabelo. Significa que a minha filha vai vir de cabelo loiro porque eu sempre tingi o cabelo? Não, né? O genótipo, meu gene, ele não altera, ele não vai ser alterado. Eu não vou passar o que eu tenho de modificação do fenótipo para as minhas gerações, né? O que eu tenho de características apenas do que eu trago dos genes, eu vou passar. E é claro que a gente também fala do que é ambiental, né? Que não é só, a gente não passa só o que é genético, né? Que na verdade a parte genética ela é muito pequena, a parte ambiental ela é muito maior do que a convivência, né? Do que a gente tem em fruto da modificação do ambiente, ela é muito maior do que o genótipo. Mas aí é assunto para outras aulas, né? Aí a gente pode falar da biologia da crença, do Bruce Lipton. Não sei se alguém já leu, mas fica a dica aí de um livro excelente para vocês entenderem um pouco, né, o quanto que nós somos influenciados pela nossa genética. Chama a Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Quem quiser depois me cobra no grupo do WhatsApp, que eu acredito que eu tenho o PDF dele, tá? E aí eu passo para vocês, depois vocês me lembram lá, tá bom? Constituição. A constituição individual de cada organismo varia conforme a genética e sobre as influências do meio ambiente depois de nascermos. Isso inclui o clima, a alimentação, a água e bebida que ingerimos, a profissão que desempenhamos, os exercícios, as atividades física, mental, as emoções que manifestamos ou reprimimos, atividade sexual, descanso e relações intrapessoais. Então, tudo isso faz parte da constituição, né? Além do que é genético, todas essas outras formas e características que fazem com que nós sejamos nós, né? Todas essas atividades aí que também fazem com que a gente modifique, né? Nós somos modificados aí por esse ambiente. Então, quais as diferenças entre constituição, temperamento e miasma? O que é o terreno, né? A gente fala tanto do terreno dentro da homeopatia,
Então, terreno, quando a gente vai identificar qual que é o terreno que a pessoa está, quais seriam os possíveis homeopáticos que cobrem essa pessoa, como que a gente avalia isso que está dentro daquele terreno morfológico dela? Então, o terreno, ele representa um conjunto de condições genéticas, fisiológicas, gerais e teciduais, que são consideradas sob o ponto de vista da maior ou menor facilidade que oferecem ao desenvolvimento das doenças. Quando a gente fala assim, olha, o medicamento fosfórico tem maior tendência ao adoecimento do pulmão, significa que o quê? O terreno dele que tem maior facilidade para isso é o sistema pulmonar, né? Então é o quê? O que está mais suscetível é a suscetibilidade que tem de adoecimento também, né? Onde que é qual o meu sistema que está mais suscetível ao adoecimento, tá? Então, constituição é uma condição hereditária fixa que representa disposição reacional, sendo resultante morfofisiológica devido a fatores hereditários, que eu trago lá dos meus pais, e oferece sinais morfológicos secundariamente psíquicos. Então, tudo isso faz parte da constituição, como nós já vimos. Temperamento é uma condição adquirida segundo a idade, representa a predominância metabólica, que lhe assegura sinais fisiológicos, psíquicos e tendências gerais mórbidas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma constituição camomila para uma criança, a gente sabe, a gente tem essa noção, né? Se eu falo constituição camomila em criança, qual que é o principal sintoma? Agora eu quero ajuda aí de vocês, né? Vou olhar um pouquinho a cara de vocês. O que lembra vocês quando eu falo disso? O que lembra uma constituição de uma criança camomila? Quais as palavras que vêm? Uma criança irritada. Uma criança irritada, perfeito. Nervosa, isso, Isabela. Irritável. Gosta de ser carregada. Gosta de ser carregada. Muito bem. E se a gente pensar numa constituição camomila para adulto? A gente vai pensar nas mesmas coisas? Irritado. Eu acho que sim, só que de outro jeito. De outro jeito. As manifestações, elas podem ser em alguns outros órgãos que muitas vezes na criança ela tem uma predominância para ir em alguns órgãos mais específicos, quando é no adulto, ele vai para outros órgãos, são outras manifestações. E no idoso, outras manifestações também. Então, se a gente pegar isso, né, irritada, nervosa, chorona, gosta de ser embalada, né, gosta de ser sacudida, a gente não pode necessariamente passar essas mesmas características para um adulto. A gente precisa ter essa diferenciação dos órgãos de choque, né? Que a gente fala qual que é o terreno naquele momento que vai estar sendo ali trabalhado, dependendo daquele temperamento, da idade. Então, isso tudo conta muito também, tá? E quando nós falamos de miasma, é a condição patológica crônica caracterizada por exagerada predisposição a determinadas doenças, evoluindo dentro de padrões reativos mais ou menos constantes. Então, quando a gente fala de condições miasmáticas, a gente fala de algo mais crônico, que vem lá de trás, que a gente já vem trazendo há muito tempo, que é uma barreira maior, né? Principalmente aí a gente sabe para a homeopatia, né? Uma dificuldade maior quanto
para impedir, né, para passar essa barreira de adoecimento para a atuação da homeopatia, quando a gente tem essas situações miasmáticas que vêm lá dos nossos genes, né, que a gente vem trazendo hereditariamente, tá? A constituição é uma resultante fenotípica. É extremamente importante isso. Vamos ver o que fala aqui esse parágrafo. Representando o terreno, conjunto de condições genéticas relacionadas a tecidos e funções orgânicas, determinantes da tendência ao desenvolvimento de reações de defesa e de doença, e representando hereditariamente uma condição potencial que pode ou não levar à enfermidade, dependendo do meio e das tendências evolutivas orgânicas, se deduz que os caracteres anatômicos e funcionais da constituição, embora fundamentalmente determinados pela hereditariedade, podem ser alterados por fatores modificadores do meio ambiente, justificando ser a constituição uma resultante fenotípica do genótipo individual. Vou dar um exemplo. Vamos supor que todo mundo foi convidado, né, e intimado a partir de hoje a ir lá para a África ajudar a vacinar todas as pessoas que, né, a população da África, e aí todo mundo vai ter que sair da sua zona de conforto, arrumar as malas, que amanhã já está partindo um avião. Vai todo mundo ter que sair de casa, pegar o avião, né? Nessa loucura de Covid, vai todo mundo lá para a África. Não interessa o que você faz, vai todo mundo para lá. Daqui um mês, como que vocês imaginam, cada um de vocês, que vocês vão voltar? Vendo gente vacinando, morrendo, gente doente, ou melhor, não vou nem na África não, né? Não vou tão longe não. Vou mandar todo mundo para Manaus, tá? Vou mandar todo mundo para Manaus para ter uma experiência lá, ajudar o pessoal, né? E ver e sentir o que está acontecendo lá. Como que vocês acham que vocês vão voltar daqui um mês? Conta para mim. Quem consegue imaginar? Daqui um mês, como é que vocês vão voltar de Manaus? Modificados, cada um à sua maneira. Como que você vai voltar, Zarlete, de lá? Eu acho que eu vou voltar mais observadora de detalhes da vida, de coisas que importam, de viver mais o momento, valorizando os vínculos. Como mais ou menos, eu acho que é o que a gente está vivendo esse 2020, 2021 com essa pandemia, né? Perfeito. Fala, Fernanda. Eu com certeza, avaliando toda a carência da visita que você me convidou a ir à África, eu vou voltar refletindo sobre crenças e valores daquele lugar, do que eles vivem, da carência, da falta que eles têm, e a gente vai estudar uma maneira de ajudar as pessoas a terem mais condições de poder se cuidar, e a gente volta muito diferente, porque uma coisa é você ter recursos, outra coisa é você não ter recursos, né? O terreno biológico conta muito, é lógico, mas o ambiente, a epigenética também conta muito. Que eu sei que você está falando hoje sobre genética, e depois, no final da aula, eu falo um pouco sobre epigenética. Ai, que delícia. Obrigada, Fernanda. Vai ser ótima a sua contribuição. Não coloquei a parte de epigenética para não aprofundar, mas sim, vou gostar muito. A abordagem da epigenética ela é muito simples. Ela é simples e ela cabe também numa avaliação na anamnese homeopática. Porque nós temos que entender que genética não é destino.
perfeito. E aí, quando você reflete sobre isso, quando você vai para uma avaliação homeopática e você percebe que não é porque minha mãe teve câncer, eu também vou ter câncer, aí cabe a epigenética para explicar por que a pessoa vem de uma família que não teve que teve câncer e ela pode não desenvolver aquele câncer. E aí entra a epigenética. Então, se você tem um terreno favorável ou não favorável, isso determina a doença que você vai ter ou não ter, tá? Perfeito, Fernanda. Nisso entra o livro do Bruce Lipton que vocês precisam ler, que a genética é 6%. Exatamente. 6% de culpa, né? A gente tem que colocar a culpa em alguém, né, Fernanda? A genética que você trouxe a doença do pai, da avó, do avô, é 6%. Os outros 94% é culpa de quem? Do paciente, é culpa aí, ó. Do que ele pratica. Que é a epigenética. Do que ele pratica, o estilo de vida. Mas a gente aborda isso no final, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Fernanda. Beijo. Um beijo. Olha, e todo mundo falou aqui, né? Vai voltar reflexiva, vai voltar diferenciada. Então, é isso que esse slide quer dizer, né? Que o que mais do que o genótipo é o fenótipo. Então, a constituição é uma resultante fenotípica. A minha constituição vai estar totalmente mudada se eu for lá, né? Que eu vou, claro, que eu vou organizando aí essa excursão, né? Para a África, lá para Manaus, e a gente realmente vai ter essa modificação aí. E é isso que a gente precisa captar aqui do que a gente vai trazer, principalmente das personalidades homeopáticas, tá? Disposições constitucionais e bioarquétipos. As tendências... Pessoal, fecha o áudio, por favor, para mim. Obrigada. As tendências para a enfermidade estão arraigadas em disposições do terreno e as patogenesias põem relevo a essa predisposição constitucional, sob forma de sintomas psicofísicos, que configuram o comportamento peculiar do indivíduo em sua adaptação, delineando verdadeiros arquétipos da personalidade mórbida. Entretanto, o medicamento que cobre a totalidade dos sintomas de um doente crônico ou seu remédio de fundo não é necessariamente o remédio constitucional do indivíduo, pois se assim fosse, um único medicamento o acompanharia durante longa etapa ou toda a sua vida. Nessa mesma situação, pessoal, que a gente colocou, indo fazer essa ajuda voluntária lá, né, ou para a África ou para Manaus, vocês acreditam que nós voltaríamos a mesma pessoa? Nós voltaríamos do mesmo jeito, com as mesmas... com os mesmos pensamentos, os mesmos questionamentos, os mesmos sentimentos? Não, né? Com certeza isso tudo iria mudar. Então, por isso que eu não acredito, né? E também de toda a matéria aqui, de toda a bibliografia que eu peguei, não acreditamos que tenha um único medicamento que você leve a vida inteira, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, Gabriela. Não existe um medicamento homeopático para Gabriela, né? Então, a gente precisa ver que todas essas modificações do ambiente, do que a gente passa, né? Tudo isso conta muito para a nossa constituição, para essas características constitucionais. Disposições constitucionais e bioarquétipos. As tendências para a enfermidade estão arraigadas em disposição do terreno e as patogenesias põem
em relevo essa predisposição constitucional sobre forma de sintoma psicofísico que configuram o comportamento peculiar do indivíduo em sua adaptação, delineando verdadeiros arquétipos da personalidade mórbida. Então, isso tudo, né, essa tendência para a enfermidade que está ali no terreno que a gente falou, tem muito também do que está ali no nosso ambiente, né? Dessa adaptação ali do ambiente, não só pelo que a gente traz da genética, né? Como disse aí, lembrou a Fernanda, a epigenética é extremamente importante nesse momento, a gente ter esse olhar aí. Pessoal, olha aqui, né? Disposições constitucionais e bioarquétipos. Eu peguei um exemplo que a gente conhece bem, né, do Fábio Assunção, aqui ele no auge da carreira, no início, acredito que todo mundo, a maioria seja da minha época aí, mas, né, como ele estava antes, e aqui uma foto dele, quando ele já estava naquele estágio, né, de bem entrando mais nas drogas, já estava realmente bem descuidado, né? Entretanto, o medicamento que cobre a totalidade dos sintomas de um doente crônico ou seu remédio de fundo não é necessariamente o constitucional do indivíduo, né? Pois, se assim fosse, o único medicamento acompanharia ao longo da etapa toda da sua vida, que foi o slide passado que eu identifiquei com essas imagens para a gente ver qual que é a demanda do momento, né? O que a pessoa traz para a gente naquele momento, que muitas vezes, acredito que vocês aí como homeopatas, a gente vai descascando e de repente a gente vê uma outra personalidade, né? Quando a pessoa realmente faz o discurso de que está muito melhor, está se sentindo como na adolescência, está se sentindo reequilibrado, nem se lembrava como era estar desse jeito. Por quê? Porque a gente vai descascando o que vem da constituição daquele momento, com homeopatia, e pode chegar numa outra personalidade, né? Só falando um pouquinho da história do Fábio Assunção, não sei se vocês acompanham ou não, mas eu vi um dia aí uma história, eu achei bem bonita, interessante, porque no começo do ano passado, depois que eles fizeram, né, todo aquele carnaval com máscara dele e tal, fazendo uma gozação aí com a cara dele, ele realmente decidiu se cuidar, mudou a alimentação, começou a fazer atividade física todos os dias, parou de usar drogas, parou de beber, e hoje ele está assim, outra pessoa, né? Completamente diferente. Eu até esqueci de colocar uma foto dele igual, até para a gente identificar como ele conseguiu, né, mudar esse fenótipo aí em alguns meses dessa foto aqui que eu coloquei, tá? Mas é uma foto é um caso bem interessante para a gente também ver essas divisões aí, né? Como que a gente pode passar, a partir dos hábitos de vida, a gente mudar essa constituição. E a gente fala muito de fisicamente, mas é claro que vem tudo junto, né? O emocional, o energético, o espiritual, e o mental, né? Então, tudo isso também tem toda uma modificação para que eu possa modificar minha constituição como um todo. Hahnemann e os tipos sensíveis a determinados medicamentos. Hahnemann reviveu a noção de indivíduo, mas não se ocupou da morfologia. Ele apenas percebeu que as patogenesias encontravam melhor ressonância em determinadas constituições, ou que determinados medicamentos encontram em determinados tipos morfológicos melhor resposta. A sua preocupação maior foi a homeopatia, a lei do semelhante e o desejo de aprofundar no sistema, com base na individualização, o que levou a distinguir certas constituições predisponentes. O remédio constitucional se confundia com o remédio de fundo, isto é, aquele que cobre a totalidade dos sintomas. Por quê, pessoal? Porque o que é o constitucional, ele é uma parte do que a gente vai pegar de identificação para o remédio de fundo.
né? A gente precisa fazer uma análise detalhada. Então, eu estou passando isso aqui para vocês, principalmente para a gente falar que a gente vai ter um estudo, um olhar de algo que o Hahnemann não deixou muito escrito para a gente. Ele não deixou muito transparente como foi no Organon, ele não escreveu livros de personalidade homeopática, de constituição. Então, é uma parte que a gente não acha muito na literatura, né? Por isso que eu acredito, eu vejo isso como um curso rico, porque a gente não tem mesmo. Quando os alunos perguntam, mas de onde você vê isso aí? Eu falo, ai, é de casos, né? São 11 anos de tratando, né? Tratando homeopatia, clinicando na homeopatia. Nesses 11 anos, muitas informações que vão ter no curso eu tirei dessas personalidades que traziam depoimentos. Os meus alunos traziam muitas informações também dessas personalidades e a gente foi montando. É claro que muita coisa a gente também acha na literatura, eu vou passar para vocês as literaturas também que tem, vai ter no material aí de quem é assinante do curso, tá lá a bibliografia, né? E esse material aqui também, esses slides eu vou deixar também lá na plataforma para quem é assinante, para depois, né, ter lá para vocês imprimirem, enfim, para estudarem, tá? Constituição, então, resumindo, a gente já viu, constituição é diferente de temperamento, né? O temperamento, ele fala algo a mais aí, como que é o temperamento da pessoa, como que ela reage a determinados eventos, né? Ela é uma pessoa nervosa, ela é uma pessoa tranquila, como que é isso? Enquanto constituição representa aquilo que o indivíduo é, o temperamento traduz aquilo que ele se torna, traduzindo a primeira uma condição estática, enquanto o segundo uma condição dinâmica. O nosso temperamento pode mudar conforme o ambiente que a gente está, conforme a situação que a gente está passando, né? Do nascimento à senescência, o homem sofre uma série de diferentes desequilíbrios, conforme a sua constituição e temperamento, justificando, inclusive, sequências de medicamento mais ou menos determinada. Os chamados remédios de temperamento, a exemplo, a tuia, ocidentalis, a silícia, natro boriático, correspondem a quadros metabólicos que se desenvolvem sob sintomatologia diversa na dependência da constituição, o mesmo sucedendo frente a fator nocivo atuante. Vamos ver isso. Então, olha só, padrões de temperamento delineados por Hipócrates. Distinguem-se 4 padrões de temperamento delineados desde Hipócrates: linfático, o sanguíneo, o bilioso e o nervoso. Em cada um deles, a predominância metabólica assegura sinais e sintomas, determinando tendências mórbidas mais ou menos definidas. Então, nós veremos, e se vocês forem procurar, tem mais outros padrões de temperamento que outros autores também fazem essa diferenciação, mas a gente vai estudar, olhar um pouquinho esse olhar de Hipócrates, tá? Temperamento linfático ou digestivo. Nele predomina o anabolismo, cuja função é utilizar as substâncias fornecidas pelo tubo digestivo para o crescimento. O transporte é feito pelo sistema linfático, o que predispõe esses indivíduos a doenças digestivas e linfoganglionares. Típico estado fisiológico da infância, que é onde tem a recepção e a absorção de nutrientes para crescer. As características dessas pessoas são a face mais arredondada, bochechuda, musculatura flácida e expressão dócil. Suas doenças, embora violentas, tendem a cronificar. Por terem lentidão global, apresentam plenitude após comer, então sempre estão, né,
quando a gente faz anamnese, eles vão relatar esse estômago, né? Essa sensação de plenitude logo depois que come, a má digestão, flatulência e gases, mau hálito. Resistem mais ao jejum que ao sono. Pessoas rotineiras, indecisas nos gestos e atitudes. Têm um andar lento, são tranquilos, mas não são preguiçosos. Eles fazem, né? Tem outros temperamentos que são preguiçosos. O linfático, não. Eles demoram a aprender, mas não esquecem jamais. Didáticos, detalhistas, colecionadores, são indiferentes e pacienciosos. Os indivíduos linfáticos têm pele úmida e fria, pulso fraco, poucos pelos, cabelo fino e são predispostos a catarros crônicos, intolerante ao leite, distúrbios de dentição, verminose, etc. Então, essas características, elas fazem parte, basicamente, desse temperamento linfático ou digestivo. Já o temperamento sanguíneo respiratório, ele vai atingir principalmente o sistema respiratório e cardiovascular, que predominam aqui, onde as trocas gasosas no interior dos pulmões nos darão um catabolismo aeróbico. Tem um temperamento da adolescência. As reações são intensas e a atividade cardiorrespiratória é maior. O humor predominante é o sangue. Por isso que é chamado, né, desse temperamento sanguíneo. Então, inflamações violentas com reações generalizadas podem ocorrer. Tuberculose, gota, erisipela, erupção em geral. Doenças cardíacas são comuns nesse tipo temperamental. Os indivíduos sanguíneos têm pele rosa e quente, têm uma musculatura firme, uma transpiração abundante. Seu aspecto é saudável e harmônico, tem cabelos abundantes e flexíveis, olhar penetrante, andar firme e austero. São vivazes, mas pouco trabalhadores. Eles irritam-se facilmente, são impulsivos, francos, violentos, volúveis e não guardam rancor. São egoístas, vaidosos, generosos, inteligentes, brincalhões e de memória viva. De fácil digestão, tendem a ser comilões. Têm o sono profundo e calmo. Então, diferente, né, do outro tipo que nós vimos, esse aqui, o sanguíneo, ele tem uma digestão mais fácil, tá? Já o temperamento biliar ou musculoso, o humor dele é a bile, é o catabolismo anaeróbico. Então, encontramos nas pessoas deste tipo reações localizadas intensas, com envolvimento do sistema muscular, hepatobiliar, fígado e vesícula e renal. Caracteriza o indivíduo maduro, esguios de estatura mais baixa, veias e músculos bem definidos. Tem a pele áspera, seca e quente. Com transpiração e diurese, a urina, reduzidas. São constipados e têm a boca seca e amarga. Os cabelos abundantes, pelos bem distribuídos, pulso rápido, olhar fixo, penetrante e expressivo. Os indivíduos da constituição biliar não toleram jejum e comem muito, porém dormem pouco e se cansam facilmente. O temperamento atrabiliar ou nervoso é a deficiência excretora ou de eliminação celular, própria da idade avançada. Caracteriza o temperamento nervoso ou atrabiliar. Como os processos funcionais já estão lentos, nós teremos esclerose e calcificações com a capacidade adaptativa diminuída. Todo tipo de velhice. Então, indivíduos de pele terrosa, dura, seca e fria. Os músculos bem marcados, mas são flácidos. São magros, com expressão triste, lábios finos, olhos fixos, secos, voltados para o chão. Cabelos quebradiços, pulso fino e lento. São pessoas frágeis, de digestão lenta, apetite caprichoso e fraco.
Doenças como cataratas, gangrena, litias em geral, pedras e distúrbios mentais são comuns, que nós sabemos nessa idade mais avançada. São teóricos ou falam poucos, com voz lenta, baixa e triste. Dormem mal e têm pesadelos. Então, a maioria, né, desses temperamentos é o que a gente encontra. Eles excitam-se e agem viva e pessimistamente. Avaros, egoístas, desconfiados, rancorosos, vingativos, solitários, com memória fraca, mas imaginativos e intuitivos. São céticos, detalhistas e supersticiosos. Em homeopatia, entretanto, o homeopata dispõe do recurso do estímulo medicamentoso adaptado à totalidade sintomática, que se desenvolve sobre determinada totalidade constitucional, estabelecendo assim a sintonia do potencial farmacodinâmico ao modo reacional seletivo, inerente às diferentes constituições. Considera ainda para a prescrição a coexistência de manifestações subjetivas ligada aos diferentes aspectos do terreno, sendo por isso o recurso da semelhança especialmente eficaz nas doenças crônicas e na profilaxia das doenças em geral. Ou seja, né, resumindo esse parágrafo, essa análise que a gente tem dos temperamentos, da constituição, do modo, do terreno reacional, é extremamente importante para a gente distinguir e diferenciar entre os medicamentos homeopáticos, mas não é a única forma, né? Nós sabemos que nós temos que fazer análise mesmo dos sintomas, dos sinais e mais algumas outras características importantes também para que a gente chegue no melhor medicamento, no simílimo, no medicamento homeopático que vai cobrir esses sintomas e com auxílio dessa visão do medicamento constitucional que a gente vai aprender também e ter esse olhar diferenciado aqui no curso. Tudo bem por enquanto, pessoal? Fernanda, quer falar? Oi. Oi. Então, gostaria de abordar alguma coisa para acrescentar informações úteis para o grupo. Não sei se você permite que eu me apresente, né? Claro, pode se apresentar. Sim, eu sou formada em homeopatia pela UFV desde 2008. Ministrei algumas aulas pelo território nacional e não tive a felicidade de conhecer você ainda em curso em andamento. Você se formou um pouco depois. Eu fiz o curso de homeopatia pela UFV, que são 4 anos, ministrei aulas pela UFV e depois, em 2011, eu fiz a faculdade de nutrição. Me formei em nutrição em 2015. A nutrição veio para complementar a homeopatia. Então, o que eu percebi? Que o indivíduo, ele tem todas essas características que você disse, fenótipo, genótipo, temperamento, caracteres, e eu percebia que muitas vezes aplicar uma fórmula homeopática no indivíduo sem a correção do seu modo de vida, a gente não tinha muito sucesso, um andamento eficiente, saudável para o indivíduo. O que eu percebo é que as pessoas adoecem, elas trazem doenças que são poliqueixosas na anamnese. Essa avaliação ela é importante. Eu devo tratar o crônico, o agudo, o que já existia, é um conjunto de fatores e que, às vezes, o que mais prevalece é um tratamento agudo, porque se a pessoa vem com uma pneumonia, eu tenho que primeiro dar atenção para aquela pneumonia, para depois, numa segunda fase, cuidar do constitucional dela, onde estabiliza e equilibra o indivíduo.
Isso é importante falar, porque as pessoas ainda têm uma crença de que a homeopatia é lenta. A homeopatia não é lenta. A homeopatia, ela respeita o seu movimento. Ela respeita o que você apresenta na anamnese. O que você traz é crônico ou é agudo? O que você traz é uma doença nova, recente, ou uma doença mais antiga? Então, muitas vezes, se eu tenho um paciente diarreico, eu preciso cuidar daquela diarreia para evitar que ele fique mais desnutrido, né? E depois cuidar num segundo momento, cuidar desse constitucional, que vai equilibrar o indivíduo como um todo. Tudo isso que você disse é o que a anamnese propõe. O que o paciente traz na consulta tem que ser respeitado as suas etapas. E nós temos hoje uma população que atinge um índice de obesidade muito alto, porque os indivíduos frequentam locais obesogênicos. E a pandemia veio para colocar as pessoas dentro de casa. E mesmo dentro de casa, as pessoas continuaram pedindo comida pelo iFood. Então, essa minha abordagem que eu estou trazendo para você é uma abordagem clínica, nutricional, porque mesmo com uma doença em risco e perigo de morte, as pessoas não mudaram o comportamento. Se não muda o comportamento, eu estou alimentando uma doença, existente ou pré-existente, que eu pago um iFood, porque eu não posso sair de casa para comer, mas eu pago um iFood para receber a comida na minha casa e continuar mantendo a minha obesidade ou meu sobrepeso, que se somam a doenças pré-existentes, numa pandemia onde nós temos riscos e perigos. Essa minha abordagem traz o que eu vivi nessa pandemia. Então, muitas vezes vieram pacientes buscando ajuda clínica para reduzir peso, porque com a pandemia ganhou peso, mas, na verdade, eles já tinham doenças pré-existentes e que, na pandemia, elas afloraram. Por quê? Porque eu paguei um iFood para manter uma doença pré-existente e que depois ela aflorou, ela apareceu. Então, é o que eu digo, que soma-se tudo o que você disse, entre genética, fenótipo, constitucional, temperamento, e aí vem mais uma situação chamada epigenética, que é os malefícios do meio que eu vivo. Qual é o ambiente que eu vivo? O que eu proponho para mim? Qual é o estilo de vida? Qual é o modo de vida que eu quero ter? O que eu pago para ter? Então, dentro disso, desses caprichos que eu tenho de continuar consumindo uma dieta que é paga, né? Vieram várias doenças que se somaram a uma fase de pandemia de risco e perigo. Por isso que agora, mais do que nunca, a homeopatia se faz necessária para cuidar de pessoas que, mesmo em pandemia, pagaram pelos seus caprichos, pelas suas vontades, pelos seus desejos, e hoje estão mais doentes. E a homeopatia resgata e recupera esses indivíduos. Eu estou dizendo isso, Flávia, porque nos atendimentos que eu fiz, mesmo online, é o desespero das pessoas em recuperar saúde. Numa fase onde aquilo que eu ainda tinha que ser preservado. E aí as pessoas se perderam. Porque, na verdade, não é agora que eu tenho que ter vida saudável. Eu tenho que ter vida saudável a longo prazo, sempre. Vida saudável faz parte do seu estilo de vida. É uma proposta de estilo de vida. Tanto é que a palavra regime caiu em desuso. Não se fala mais regime. Hoje se fala o que é que cabe na minha dieta, na minha constituição.
O que é que o meu corpo aceita? O que é que meu corpo rejeita? Porque o nível de pessoas que têm hoje intolerâncias à lactose, a glúten, a corantes, emulsificantes, artificiantes, é tão grande, porque cresceu uma indústria alimentícia. E o meu corpo não deu conta disso. Então, é importante que hoje as pessoas vão buscar a homeopatia para se curar, para se conhecer. O que é que o meu corpo precisa? Eu preciso me nutrir do quê? E o que é que ele aceita? O que é que ele rejeita? O que é que ele dá conta de digerir, de absorver? Isso tudo é muito importante. Então, soma-se o que é que a dieta e a nutrição pode me propor ao que a homeopatia tem para me oferecer e corrigir o que o meu constitucional não está conseguindo dar conta. O que é que ele, aonde é que ele se desestruturou? Porque todos nós trazemos tudo isso, mas o ambiente obesogênico contribui para um índice de obesidade tão igual quanto o americano. Porque nós temos nos Estados Unidos uma dieta altamente calórica, aonde criou uma população obesa e tiveram que buscar uma solução para corrigir a obesidade americana, e o brasileiro foi lá e copiou a pirâmide alimentar americana e aplicou aqui numa população que copiou rapidinho o consumo e o consumismo e acabou ficando quase tão igual ao índice obeso do americano. E a obesidade, ela é considerada hoje uma doença. Ah, não é porque eu sou obeso ou não. Não, a obesidade é uma doença. E isso tem que ser levado em consideração. Junto à obesidade vem outras doenças agregadas. E que, quando o paciente vem para a anamnese homeopática, ele não vem puro, ele vem com uma série de ervas daninhas, onde nos confundem na hora da escolha do medicamento. Quando você diz, o medicamento constitucional é o simílimo ou não? Muitas vezes não. O constitucional me mostra um caminho, quando o simílimo é outro, mas eu não consigo ver o simílimo, que é o puro do indivíduo, porque o constitucional está cheio de ervas daninhas. Ele está cheio de coisas que me acabam acobertando o que, na verdade, o indivíduo puramente seria. Então, se faz cada vez mais necessário essa cura, essa busca, esse recurso, esse caminho de vir buscar na homeopatia quem de verdade eu sou. O que eu sou, na verdade? O que é que eu preciso para viver? Porque dentro dessa pandemia que veio de uma forma avassaladora para o mundo, uma pandemia mundial, tudo veio junto. O medo, as fobias, as inseguranças, as incertezas, o pacote veio junto. Então, o mundo está precisando cada vez mais dos homeopatas para ajudarem as pessoas a se cuidarem, a se entenderem. O que é que eu realmente de fato preciso? E quem é de fato eu sou? Por isso, esse curso que você está oferecendo, ele tem uma preciosidade, assim, incalculável, ele tem uma importância infinita para que formem cada vez mais homeopatas, que cada homeopata formado consiga cuidar de si e de sua família. Já é um grande ganho. E que multipliquem-se no mundo, na vizinhança, ao seu redor, na sua comunidade, nós teremos pessoas mais sensatas, que pessoas mais que estejam mais conectadas em si própria. Porque Hahnemann, a proposta de Hahnemann era entender a si mesmo. Conheça-te também a si mesmo. Quem é de fato na natureza que você representa?
Qual é o elemento da natureza que você é? Você é um mineral? Você é um vegetal? Você é um animal? Quem de fato você é? Essa foi uma das propostas que está lá no órgão de Hahnemann. Então, essa sua proposta, o seu curso, o que você está oferecendo é de uma imensa importância para a humanidade. Esse é o meu depoimento. Espero ter ajudado vocês e ter contribuído. Gratidão, viu? Muito obrigada pelo seu depoimento aí. Nossa, extremamente importante nesse momento do curso, nessa visão sua, né? Como nutricionista, como homeopata. Nossa, extremamente importante. E a gente também, né, Fernanda, como você aí bem falou, e alguém aqui também falou que a pandemia também trouxe para a gente todos esses sentimentos e o sentimento também dos medos, da ansiedade, isso tudo fez com que aumentasse o consumo dos alimentos, né, que não são bons para a gente, que só acabam destruindo mais o nosso sistema, né, a nossa imunidade. E o que eu sinto também muito, aí é uma sensação que eu tenho, é que o medo, principalmente, fez com que a maioria das pessoas, né, que chegam, que no caso de terem consumido, aumentarem o consumo de alimentos não nutricionais aí nessa pandemia, é muito de que entraram nessa energia, né? Essa energia do medo, essa energia da ansiedade. E aí é interessante falar que o número de pessoas que procurarem, um dos maiores índices que tiveram nos últimos tempos foi agora na pandemia, de aulas de yoga. Por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, tentavam se manter equilibrada para que não entrassem nessa energia do adoecimento, né? Que nós, como homeopatas, a gente sabe que a doença é uma energia em que a gente entra, a gente está vibrando nela, a gente vai acabar pegando, né? E se a gente consegue vibrar acima dela com pensamento, com atitude, né, com as emoções, com a alimentação, a gente sai dela. Por isso que as pessoas ou adoecem, morrem, ou são assintomáticas. Pode pegar, mas não tem sintoma, ou nem pegam, né? Então, realmente é extremamente importante a gente falar da alimentação nesse momento, porque são muitos casos que eu acredito aí que a maioria dos homeopatas está tendo de problemas com os pacientes de alimentação, ansiedade. Com certeza. Né? Esses problemas mentais ainda mais, né? Uhum. Gratidão, viu, Fernanda, pelo depoimento. Pessoal, então agora a gente vai estudar o primeiro medicamento homeopático. Lembrando que, como nós vimos, então, essa introdução, né? Essa introdução do curso, que vai valer para todas as outras aulas, é extremamente importante para a gente lembrar que não significa que se eu achar alguém com essa personalidade, com essa constituição, que vai ser exatamente o medicamento dela, né? A gente não pode fechar um diagnóstico falando assim, nossa, não. O que eu mais ouço é assim, não, aquela mulher, ela chegou e ela relatou que ela chora demais. Então, se ela chora demais, ela é pulsatila? Não, não existe isso, né? Então, eu vejo muito esses erros, né? Que a gente comete de pegar pequenos atos ou pequenos relatos, pequenos sintomas, pequenas sensações e falar e fechar um diagnóstico lá do medicamento. E não é isso. O curso da Constituição vai ajudar a gente a olhar, ampliar o olhar e perceber que, a partir do que a pessoa me traz, pode ser um remédio, um medicamento que está lá dentre os principais medicamentos,
ou pode ser um grande medicamento para cobrir a maior parte dos sintomas também, tá? Então, a gente vai ver e vai fazer aí essa análise, tá? Antes disso, como eu falei para vocês, né? Eu vou passar uma música e um trecho de um filme para vocês olharem, porque hoje nós vamos estudar uma personalidade, que é a personalidade pulsatila, e a gente vai ver uns trechos de revelações aí, né? Dessa personalidade, contando para a gente um pouquinho dessa personalidade no entretenimento, tá bom?